Fala, fiel, se liga nesse corte que eu trouxe aqui dos Donos da Bola dessa segunda-feira aí. O craque Neto trazendo informações dos bastidores do Yuri Alberto ontem aí no apito final. Neto aí trouxe revelação bombástica aí sobre a possível saída do Yuri Alberto ou não do Corinthians em 2025. O jogador que tem um desejo de jogar na Inglaterra no ano que vem. Ele deixou seu desejo claro aí ontem na entrevista, né? Havia essa dúvida ainda ou não e ontem o Yuri Alberto acabou confirmando aí. Então, deixamos crédito aqui pros Donos da Bola. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo sem enrolação. Só vou dar A verdade é a gente que tá acostumado a só meter o pau nos outros, né? Falando por mim. Falo por ninguém, não. Eu não falo por ninguém. Falo por mim. E eu sou responsável por tudo que eu falo, né? Eu não conheci o Yuri Alberto pessoalmente. Eu conheci o pai dele, né? O seu Carlos. E eu não sabia que nesse mundo de hoje, como esses jovens jogadores, jovens nadadores, aquela menina que é lá de ginástica artística lá dos Estados Unidos, lá que também... Simone Biles. Simone Biles também, que teve problema. Eu também tenho síndrome do pânico há mais de 15 anos, mas eu não tenho entendimento que esses jogadores mais jovens, como eles sofrem uma pressão, coisa que a gente não teve isso quando a gente jogou. Eu, Veloso, principalmente, o Souza mais jovem. Tivemos que aprender a administrar no dia a dia. E a gente tinha que aprender a administrar no dia a dia. Mas ontem eu fui para casa com meu filho, que ama o Yuri Alberto, o torcedor corintiano, e eu fiquei tão apaixonado pela família dele, e eu tenho... Se jogar mal, é cacete, irmão. É ele, quem quer que seja, mas... só que de uma maneira talvez diferente. Porque é impressionante a pressão em cima desse menino. E eu conversei com ele, uma coisa particular comigo lá em cima, no meu camarim, tudo certinho, com a família dele. E a estrutura que a mãe, que o pai, que a irmã, que o irmão, e a estrutura que ele teve. Imagina aqueles que não têm estrutura para suportar isso aí. Aí vai num jogo de pôquer, perde 1 milhão. Certo, Veloso? Que loucura, hein? Vai num jogo de... Loucura isso. E é loucura, né? É muita loucura. E aí, passarinho que acompanha o morcego dorme de cabeça para baixo. Aí o Yuri Alberto mostrou ontem da terapia que ele faz com a Rosana, um beijo para a Rosana, esposa do Índio, né? Que você pode fazer terapia, você pode fazer exame de próstata, meu irmão. Você pode no psiquiatra como eu, já fui várias vezes. Só que a gente às vezes não tem ideia do dia a dia, o tanto que esses caras têm uma pressão incrível. E ontem ele mostrou o ser humano legal que ele é, o marido, o pai que ele é, o filho que ele é, e o ambiente. Porque a família, acho que ela é a base para a gente ter, ganhar dinheiro, a base para ter amor. Amor não é só fazer sexo, não. Que, por sinal, é só ver a música da Rita Lee, entendeu? Amor tá em tudo, cara, no gesto, no abraço. Cara, eu fiquei tão comovente em relação a ele ontem, que, por sinal, parabéns aí ao apito final, que arrebentou ontem, e para todos aqueles que pegaram as matérias do apito final, e para nós também que fizemos a matéria, a gente fez, né, Cascão? A gente fez. Então, vamos lá, o Nivaldo Decilo fez a matéria. O que você pensa disso, Veloso? Você que é um cara que sempre conversa comigo, sempre me orienta em relação das coisas, porque o que eu senti desse menino é uma pressão incrível. E aí ele falou da cirurgia com o Dr. Walter, né? Ele não conseguia dormir. Era tanta dor, não conseguia comer. A gente não sabia disso. Ninguém tinha esse entendimento do problema que ele teve em relação à pedra no rim com 22 anos, né? Pedra na vesícula, desculpa. Pedra na vesícula. Então, e aí eu falei, caramba, cara, esse menino... E aí, independentemente dele chorar ou não, parabéns ao programa de ontem do apito final. Parabéns ao Grupo Bandeirantes. Parabéns a todo mundo. Parabéns ao Ivan Bruno ontem, ao Veloso, que ontem arrebentaram no jogo da Chapecoense também, que foi muito legal o jogo, né? Dá para você entender, o que você tem para falar sobre isso? Até porque a gente tinha que ser no dia a dia. Você no Palmeiras foi trucidado. Foi. Eu fui trucidado também no Guarani. 20 anos com gastrite. A gente tinha gastrite com 20 anos. Por quê? Porque a gente não sabia o que esses caras faziam pra gente. E os jogadores de hoje, eles estão muito mais preparados. Eles têm um apoio muito maior. Um apoio muito maior do que a gente teve. Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Sem dúvida nenhuma. Hoje tem um staff todo à disposição do atleta, assessoria de imprensa, apoio psicológico. Então, tudo que ele precisa no dia a dia. Hoje o jogador só se preocupa em jogar futebol. Só isso. Porque hoje ele não precisa da entrevista. Você vê que para vir um atleta aqui demora 1 ano, 2 anos.
né? Porque eles não se expõem de jeito nenhum. O time perde, eles não dão entrevista. O time ganha, quem quer falar vai lá e fala, mas normalmente quando O próprio perde, clube escolhe quem vai falar. fala. Quando o jogador erra hoje também ele não fala. Hoje, por outro lado, você tem as redes sociais, que são muito ativas. Mas é uma opção do jogador também. Se ele não quiser participar, ele só fecha, bloqueia e ninguém tem acesso também. Então, assim, é muito mais fácil blindar um jogador. É muito mais fácil o jogador hoje suportar uma pressão que muitas vezes ele só sente nos 90 minutos. A gente tinha uma dificuldade maior. A gente não tinha a estrutura que hoje tem e a gente tinha que receber, querendo ou não, os repórteres até dentro do vestiário, até debaixo de chuveiro. A gente estava tomando banho e os caras quando a gente debaixo. ia disputar título ou clássico, tava todo mundo lá no saguão. A gente não tinha privacidade. A gente tá tudo cobrado, certo também, o mundo mudou. Tinha pressão de imprensa, era diferente. O mundo mudou, exatamente. Mas isso fez com que aquela geração teve que amadurecer dessa forma. Isso, exatamente. Teve que aprender a tomar pau, teve que aprender a tomar cacetada no dia a dia e superar e estar concentrado, focado para fazer o melhor. Uma coisa que eu entendi de ontem é que a gente precisa de ajuda. Sim. Todo mundo precisa. Eu preciso, os dois estão ali, os câmeras precisam, o Pedro precisa, a camareira precisa, todo mundo precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. O Veiga falou que melhorou muito depois que ele começou a fazer terapia. A gente precisa de ajuda, a gente precisa entender isso. Souza, eu não sei se você viu ontem no apito final, Vi sim, né? vi. Qual a ideia disso aí? E você que é o menino que veio de Maceió, que é uma cidade incrível, mas pobrezinho, como eu e o Veloso também. O Veloso ele era melhor que nós. Não era, não, mas era melhor que eu e que o Souza, você era. Mas tudo bem. Você tinha sapato, você tinha. Você tinha que chute. Eu tinha. Não que eu não tinha também, que meu pai e minha mãe foi. Não, mas era com dificuldade. Meu pai e minha mãe também foram maravilhosos. E aí, Souza? Neto, eu concordo que o mundo é que é? outro. Craque Neto. Ah, tá. Eu concordo. É craque Neto! Craque Neto. Ô, Souza, pra você, é craque Neto! Tá bom, craque Neto. Eu concordo que o mundo mudou, que as coisas mudaram, mas alguns ambientes continuam o mesmo. Verdade. O futebol, ele é sujo. Um meio de pressão. Isso. Você é pressionado. Então, eu acho que o grande mal dos clubes hoje e desse entorno que o jogador tem é não prepará-lo para a realidade. Porque você vai dizer para ele assim, olha, você tem que saber lidar com essa situação. Só que chega no estádio, o Abel deu uma entrevista há um tempo atrás, a gente até criticou ele bastante, ele dizendo que a gente era muito emocionado. O brasileiro, o futebol aqui era muito fervoroso. E o europeu era frio. Porque o nosso ambiente aqui é um diferente. Cobrança, é diferente. A gente foi criado, a gente teve que ir aprendendo com... Lá, o Abel, só para falar isso que o Souza falou que é incrível, quando você vai abastecer o carro lá, você não precisa de fretista. Aqui, se abastece o carro, o fretista... Não. O cara bota diesel no seu... O cara bota... Errar o gol. Se você errar o gol, nem em gasolina. Lá, você, sem parar lá, já tem 200 anos. Você parar na cabine, você não vai passar, não. Você perdeu o gol. Que o futebol é desse jeito aqui. É diferente, porque a semana do Mas se você ganha também... Se você ganha um clássico, você vai no Bamboa, na zona, eu vou contar uma coisa pra você. O mundo vermelho, é... Tapete vermelho. Tapete vermelho. E é isso que acontece. O futebol é isso mesmo, Souza. A semana do trabalhador depende muito do final de semana do clube dele. É isso aí. Então, que isso, Souza? É demais. Mas é uma verdade. É uma verdade nua e crua. Porque você tem que se preparar para um ambiente... Nelson Rodrigues. Um ambiente Quem pesado. foi Nelson Rodrigues, Souza? Foi um cara, um escritor. Fluminense. Torcedor do Fluminense. A unanimidade é burra. Sempre foi. E você tem toda razão. Eu não sei nem o que é unanimidade. A verdade todo mundo, você já sabe. Você foi bem demais. Pedro Ramiro, rapidinho, você, que é um menino, narrou pelos Desimpedidos também, arrebentou na Supercopa dos Desimpedidos no final de semana, junto com o Felipe Andrioli. Valeu, craque. Um abraço para todo mundo. Aliás, um abraço também pro pessoal do Desimpedidos. Ô craque, sobre o Yuri Alberto, ontem você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ô, Yuri, era importante que você... Não, uma das coisas que você mas falou, é importante, é verdade. É que você falou que, assim... Ô, Yuri, era importante que você falasse, porque a gente, às vezes, não tinha a consciência de que o Yuri estava passando por isso. E tá tudo certo a gente criticar no momento que precisa ser criticado. A gente vai continuar fazendo isso, pontuando o que acha que precisa melhorar. O Yuri não é perfeito, nenhum jogador Sabe o que ele falou ontem no apito final? E a gente vai fazer a matéria com o Decilo aí. E também o menino câmera também, que é o Tatu, da Ilha da Fantasia. Lembra do você assistia a Ilha da Fantasia, o Tatuzinho? O baixinho. O baixinho, ele trabalha aqui, ele reencarnou, né? E aí ele trabalha de câmera aqui. Porque aqui lá morreu. Morreu, o Tatu morreu. O Tatu morreu. Tatu morreu. O original morreu. O original morreu. Nós sobrevivemos com o nosso Tatu aqui. É o seguinte, sabe o que ele falou, Neto? Falou pra mim.
Eu não sei se ele falou no ar. Às vezes a bola vinha, eu já queria chutar, porque eu já... Quer dizer, isso acontece com todo mundo. Aliás, é a melhor de Yuri Alberto desde que chegou ao Corinthians em 2022. Este ano até agora foram 53 jogos e 26 gols, média de 1 gol a cada 2 partidas, além de 6 assistências. O maior goleador do time, uma peça importante para o alvinegro deixar a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e sonhar com coisas maiores em 2024. A pontuação está bem embolada ali e eu creio que mais uma grande vitória nossa pode nos deixar ainda mais próximo de nos colocar numa Libertadores, no Campeonato Internacional, que é o que a gente almeja agora. Então, acho que na colocação que a gente já está na Sul-Americana, alguma coisa assim, né? A gente já está na Sul-Americana, mas a gente sabe que o Corinthians sempre merece mais, né? A gente sempre quer mais, então eu creio que junto à nossa torcida. Agora a gente tem 2 jogos em casa que vai ser muito importante para nós chegarmos mais próximo disso. Estou muito feliz aqui agora, eu tenho grandes objetivos aqui até o fim da temporada, então só estou pensando nisso no momento. Cara, eu fiquei... que eu não tenho muito coisa com um jogador de futebol, mas esse moleque não, a idade dele, 23 anos, que ele é mais novo que a minha filha, tanto é que a minha filha tá lá em Valência, assistiu o programa e falou, pai, ele tá sorteiro? Eu falei, filha, acho que é um bom partido pra você, viu, filha? O moleque é bom, família é boa. Ela falou, dá o telefone, pai, que eu já ligo. E eu falei quanto que ele ganha. Falou, agora que eu vou ligar mesmo, pai. Né? E ainda falei, já tem filha. Se já tem já uma... não precisa passar a noite acordado. Não precisa fazer a noite acordado, mas pode fazer bastante coisa, né? Vamos lá. Qual a ideia do Yuri Alberto? Jogo quarta-feira contra o Cruzeiro. Ele tem 32 gols em relação à Neoquímica Arena. Dos últimos 10 jogos, são 6 gols com a perna esquerda. Se desenvolveu, está jogando muita bola, 26 gols, a melhor temporada dele na carreira. O Corinthians é numa fase muito difícil politicamente e esse rapaz conseguiu desenvolver. E aí vem, pergunta para vocês, Memphis, Garro, André Ramalho, Alex Santana, Carrilho, Thales Magno, e aí fortaleceu. Fortaleceu muito. Né? O que pensar disso e a vida desse menino que, sem dúvida nenhuma, ele pode ter certeza, isso que você falou, as pessoas às vezes não conseguem falar em programa de televisão, porque eu não faço o programa do jeito que faz a maioria, entendeu? Então eu fiz o programa ontem com o Sálvio, com a Marília Ruiz e com o Quesada, muito mais voltada a ele do que voltada ao Corinthians em relação a futebol e 3 pontos. Eu fiz uma outra coisa, eu desenvolvi um outro programa, eu e o Hernani, diretor. E agora aqui não, aqui a gente vai falar dos jogos. Como entender isso nesses próximos 5 jogos, que é Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio, e ele jogando muita bola, Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Eu acho que principalmente o que aconteceu com o Yuri foi dividir um pouco, né, a responsabilidade com os outros jogadores que chegaram. Ele estava sobrecarregado, ele sentiu a pressão, passou a jogar muito mal e as críticas foram justas naquele momento. Então eu acho que a partir do momento que ele consegue se reabilitar, e aí vai um recado interessante, acho que o atleta, às vezes, principalmente de alto rendimento, precisa de uma terapia. Lógico. Precisa conversar com alguém, precisa desabafar, precisa se abrir, porque no dia a dia... Às vezes a gente tem medo de se abrir com a esposa, né? Se abrir com o pai, com a mãe, né? A gente tem medo, às vezes, até porque o pai, a mãe, ou a esposa, ou os filhos, ou os amigos, né? Eu converso muito mais com o Veloso, as coisas que eu preciso, com o Cascão, que é o meu grande amigo, meu grande aliado, é o Cascão. Muitas vezes a gente não quer também desenvolver uma fraqueza, né? Exatamente. A gente não quer mostrar, a gente se expor que a gente é fraco também em determinadas coisas. Porque as pessoas só veem a gente forte, né? O futebol te leva para esse lado. Um lado de ser soberano. Que pode tudo. Fraqueza, que pode tudo. Força, né? E aí o Yuri mostra isso realmente, que o futebol e o esporte de alto rendimento, você precisa estar fisicamente pronto, preparado. Mas se a cabeça não estiver ajudando, não adianta nada. E isso você teve sempre bem, né? A sua cabeça sempre foi boa, né? Sempre foi muito boa. Principalmente para goleiro precisa. Eu sei que você está fazendo uma... Não, tô falando cabeça de goleiro. Não, Veloso, agora eu tô falando sério. Porque eu te conheço desde os 18 anos. O goleiro você sempre tem que ter uma cabeça muito você sempre foi tranquilo, Veloso. Você sempre foi focado. O goleiro tem que ser, porque
o goleiro está muito mais exposto à Porque pressão. com 18 anos você tinha cabelo, né, Veloso? Porque não pode errar. Você tinha cabeludo. Era cabeludo. Mas o cabelo não Tá tudo certo? muda nada, não muda nada. Não muda nada, Veloso? Mas precisa ser muito equilibrado, porque o goleiro é muito mais cobrado e se você não tiver com a cabeça legal, não consegue... Souza, qual a ideia dele, do Carrilho? E essas entrevistas, muitas vezes, ela é importante para aqueles meninos que são crucificados pelos pais. Pela mãe, principalmente pelo pai. Vocês não têm ideia o que os meninos de hoje são forçados a serem jogadores profissionais para que a família possa ter grana. Vocês não têm ideia. Então, olha só, um cara com 23 anos, que joga no Corinthians, que foi pro Zenit, que ganhou uma puta bala, que foi pro Internacional, que jogou no Santos, e ainda assim, então, vocês que colocam essa pressão em cima dos seus filhos, pequenininho, de ser, Neto, acontece com vocês, nossa, meu filho joga bola, Joga muito. Não sei, joga muito, vai ser craque. Eu falei, quantos ele tem? 7. Mas 7 anos, o moleque tá com fimose, o moleque não sabe... Não, para com isso. E vocês arrebentam com o filho de vocês. E as filhas também, hein? Fica esperto, hein? Dá uma olhada no Roberto aí. Souza. Tem muito menino que com 18 anos ele começa a ser o pai da família. E como é que o pai e a mãe vai dar uma dura num cara que traz todo o sustento para casa? Então, eu trouxe minha mãe e meus irmãos pra morar comigo com 15 anos. Você acha que um moleque de 15 anos tem estrutura pra isso? Por isso que eu sou louco, eu fui louco, fiz um monte de coisa errada, não sei o quê, zoneiro do... Eu quero ficar na zona, é melhor ficar na zona. Os caras não entendiam eu. Só que por outro lado, craque, o jogador de futebol olha pra gente que teve dentro de campo e acha que a gente tem que falar aquilo que ele quer escutar. E não é verdade. A gente, o torcedor e quem tá indo em campo, não tá enxergando o mesmo jogo com a gente. E às vezes você vê só, um Fagner não dá entrevista pra ninguém, um Lucas, quer dizer, não sei se dá entrevista ou não, o Lucas aí de São Paulo, que ele sempre não. Você não entende muito o Fagner, você não sabe o que tá passando por ele, sabe? Você não entende muito. Você não conhece. Aí quando um menino como esse, de 23 anos, vem num programa de televisão nacional, que é o apito final, aqui no Grupo Bandeirantes, olha só a visão que as pessoas têm dele em relação aos próximos jogos, porque eu não vi em nenhum momento não ter uma face para falar, oi Roberto, a gente tá com você. Até o torcedor pensava nisso, nesse sentido. O torcedor do Corinthians, o Yuri tem que agradecer bastante. Agradecer bastante o torcedor corintiano, porque se é em outro clube, ele já tinha saído, já tinha sido escanteado, ia ficar lá demorando muito tempo, ainda insistiram muito e estão colhendo os frutos, essa é a verdade. O que ele está fazendo hoje parte de uma paciência muito grande que o torcedor teve com o Yuri. O Yuri serviu chegou um tempo que ele estava servindo de meme, de chacota, e com toda a razão. Que a internet hoje, infelizmente, sim, você dá um chute pra cima, os caras botam a bola caindo na cabeça do Chaves, aí caindo até lá em Acapulco. O Everton no gol que ele levou. Por exemplo, todo mundo do YouTube, por exemplo, São Paulino, toda vez que você me arrebenta, que você me humilha aqui no ar, vira a edição. E ele faz proposta. Não faço proposta. Tá certo, Souza. Pedro Ramiro, você que é setorista da Rádio Bandeirantes, você que arrebenta, qual é a visão do Corinthians no jogo de quarta-feira, que conquistou o melhor 9 do Brasil e o Roberto tem o melhor ano da carreira em 2024. Jogos 28 em 2022, 11 gols e 2 assistências. 2023, 63 jogos, 15 gols e 7 assistências. 2024, 53 jogos, 26 gols e 6 assistências. Pedro Ramiro. Ô, Craquito, o negócio é o seguinte, eu acho que o... Não, Craquito, né? Vou sair pra você chutar a bola nele, chuta. Pode chutar, vou sair daqui. Fala aí, pode chutar. Craque Neto, Zé Ferreira, o craque. Cuidado do dedo, hein? Cuidado do dedo, hein? Vai. Ô, craque, o Yuri Alberto é o grande nome o Craquito é o grande nome da reviravolta corintiana, pelo menos do meio do ano pra cá. Porque alguns jogadores oscilaram. O Garro tá oscilando mais do que no início do ano e é natural. Nenhum jogador é um robô, a gente sabe disso, e o Yuri é a prova disso. O Memphis, eu acho um grande nome importante também, mas os outros nomes, até o André Ramalho oscilou. Outros jogadores têm oscilado. Mas o Ramalho é bom, hein? É bom jogador. Que zagueiraço. É bom jogador. Então, ao contrário desses atletas que passam por uma oscilação normal,
O Yuri Alberto não. O Yuri Alberto cresceu nessa reta final e é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, no momento que o Corinthians mais precisava. Eu acho que tem muita coisa... E a gente falou muito disso, né, Veloso, aqui, sim. Souza, para você que está ligado aqui nos Donos da Bola, que um jogador tem que decidir. Eu sempre achei isso. Eu acho que você tem que ter 1, 2 craques, aqueles caras que decidem. E o Veloso falou uma verdade, o centroavante precisa ser craque. Precisa fazer gol. Verdade. E é o que ele está fazendo, muitos gols. Verdade. Pedro... E até para não ser injusto, ele e o Hugo Souza, também o goleiro, que fazem uma temporada espetacular. Sobre o Yuri Alberto, você trouxe informação aqui, né, craque, que obviamente ele deve ser negociado no início do ano. E até a resposta que ele deu ao apito final... O que o Everton fez aí, Veloso? Não sei. Ele tá no Rondanel? Será que ele tá vindo pegar o avião? Porque ele tem errou a passada, como é que fala? Privê, não sei. E errou tudo, errou o tempo da bola, errou tudo. Caramba. Viajou o Everton nesse lance. Então esse aí foi os Donos da Bolas aí, um cortezinho pra vocês. Agora uma informação rápida aqui. O Corinthians, ele tá com um transfer ban aí, aplicada pelo Balbuena, e o Corinthians espera encerrar essa pendência aí logo, hein. Esse transfer ban que impede o Corinthians aí de fazer contratações na próxima janela em janeiro, né, que já começa em janeiro aí. O Balbuena que cobra 4 milhões de reais aí pela segunda passagem pelo Corinthians. O jogador alega que não recebeu direitos de imagem na segunda passagem. Tá cobrando esse valor milionário aí. As partes já possuem um acordo por pagamento parcelado, mas ainda falta um depósito do Corinthians aí pro jogador, tipo, como se fosse um sinal, né? Pro jogador poder tirar esse transfer ban aí da FIFA aí do Corinthians. Os departamentos do financeiro do Corinthians já trabalham aí para conseguir o dinheiro necessário para que a transfer ban seja encerrado ainda nessa temporada, para que não prejudique o clube já na próxima janela aí. Lógico, a expectativa era que o problema fosse sanado antes, né, de sofrer o transfer ban, porém, foi se arrastando e chegou nesse problema aí pro Corinthians, né? Mas a intenção do Corinthians já é resolver esse imbróglio aí para poder avançar em outro acordo, ou da contratação em definitivo do Hugo Souza. O Corinthians que já conseguiu um novo fiador aí para apresentar pro Flamengo, e agora espera o Corinthians que já conseguiu um novo fiador aí para apresentar pro Flamengo, e aguarda o desfecho positivo pro negócio e até o prazo estipulado em contrato, né, que é dia 30 de novembro desse ano. Lembrando que para ficar com o Hugo Souza, o Corinthians aí terá que pagar 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais ao Flamengo, em 4 parcelas, com vencimentos em janeiro e julho de 2025 e 2026 aí de cada ano aí. O Corinthians não cogita em hipótese alguma perder o Souza, por isso irá concretizar o negócio, parcelado ou à vista, até o fim do mês. Ao todo, o Corinthians deve desembolsar 7,3 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza aí. O valor inclui 1 milhão de reais pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento de 3 parcelas aí, mais 1,5 milhão de pagamento de 3 multas que o Corinthians efetuou ao enfrentar o Flamengo aí nesse ano. Há um acerto com o empresário do Hugo para um contrato válido por 4 temporadas aí, com pagamento de luvas e comissões diluídas ao contrato, com pagamento de luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo. O goleiro é que deve receber um grande aumento salarial ao ser comprado definitivo pelo Corinthians, tornando-se um dos atletas mais bem pagos do elenco atual. Então, Fel, deixa seu like aqui, comenta aí o que você achou dessa situação do Yuri Alberto, da compra do Hugo Souza, então já deixa seu like, comenta aí, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, Fel.